Bom, pessoal, voltei aqui alguns dias depois, né? O treinamento já está pronto e a gente vai pegar esses pesos agora. Tem uma parte aqui de testar a rede neural usando o próprio Darknet, mas não vamos testar porque essa parte está meio quebrada aqui e acabou dando errado aqui no Colab. Mas a gente vai conseguir colocar a nossa rede neural em prática agora, fazendo nosso código de inferência sem problemas. É só as nossas fotos de avaliação que a gente não vai conseguir usar agora. Tá? Para a gente baixar, vocês vão vir aqui em Darknet. Tá? Na pasta raiz do Darknet, vocês entram em backup. Vocês vão pegar o YOLO V4 Tiny UBJ Best Weights. O Best, não é o Final, nem o Last. Não, é o Best, né? Que são os pesos que saíram melhor na validação. Clique no botão direito e vão fazer o download. Enquanto ele for fazer o download aqui, vocês vão ir lá na nossa pasta, no nosso computador. Estamos aqui na visão barra Butter Detection. Opa, vou salvar aqui. Os pesos, vou salvar aqui. Vou deixar. Aliás, eu vou criar uma pasta aqui, né, aqui na Butter Detection. Vou chamar essa pasta de weights, né, para a gente poder deixar tudo organizado. E aí salvar lá dentro da pasta weights. Ó, já baixou, muito bem. E ficou aqui essa pasta weights. Beleza, tá aqui. Continuando, vamos fazer mais uma pasta, pasta MSG. MSG. Essa pasta MSG é onde a gente vai colocar a nossa mensagem da visão, né? A mensagem que vai lá para o behavior, né? Vai da visão para o behavior. Agora vocês vão abrir o terminal. Eu estou aqui na Body Detection. Vamos entrar na MSG. Vamos abrir o gedit. E o nome do arquivo vai ser vis.b.msg. Tá? Vocês não enter. E agora a gente vai editar esse arquivo. O que que é esse arquivo? É a definição dos campos da nossa mensagem, né? A nossa mensagem que a gente vai usar na visão, né, para a gente transferir informações para o behavior. A primeira coisa que a gente vai usar é um booleano, que vai afirmar se a manteiga foi encontrada ou não. Segunda coisa, um int 32, um inteiro de 32 bits, com a coordenada x do centro da manteiga. Terceira linha aqui, terceiro campo, mais um int 32, coordenada y do centro da manteiga. Mais um campo, int 32. Agora nós vamos pegar a largura da região de interesse, né? A largura daquela bounding box que a rede neural está vendo no frame atual, né? A gente vai ficar transmitindo isso para o behavior por meio do tópico. Último campo, mais um int 32 com ROI altura. É isso aí, vocês salvam. E é isso aí, confira se o de vocês está dessa maneira. Pode fechar. Bom, galera, terminamos aí de editar a nossa mensagem. Agora vamos fazer os nossos últimos dois códigos, tá? De todo esse vídeo da visão. Foi um vídeo bem grande. Tá? Vamos voltar aqui com o CD2 pontos. Vamos entrar na pasta source. E a gente dá um code ponto. Tá certo? A gente vai editar aqui. Fechar essa janelinha aqui. Vamos criar um código aqui que vai chamar Getting Frames and Inference. E o outro código que vai se chamar Running Inference.py. Tá? E aqui nesse Getting Frames and Inference a gente vai importar o Running Inference.py como RI, para a gente poder usar as funções dele. Tá? Qual que é a ideia aqui? Esse Getting Frames and Inference vai servir para conectar com o bots e obter o frame puro, né, o frame cru, vamos falar assim. E aí ele vai chamar funções do running inference, né? As funções do running inference vão carregar o nosso ponto weights, carregar o CFG que a gente tem que pegar também. E ao mesmo tempo que vão carregar, elas vão executar, né, esse input, né, passar esse input pela nossa rede neural e ao final disso desenhar a bounding box para ficar bonito, para a gente saber o que a gente está encontrando na rede neural, tá certo? Bom, galera, mas vamos aí buscar o CFG que a gente acabou esquecendo, tá certo? O CFG nós vamos deixar aqui junto com os pesos, né, os nossos weights. Vamos voltar aqui. O CFG fica aqui, ó. É aquele mesmo que a gente alterou.
YV4, traço tiny, traço vj.cfg, né? Aquele que a gente alterou, né? A gente fez aquele todo o processo no Gedit. Vamos baixá-lo, tá? E aí eu vou salvar aqui na pasta weights. Então salvem aí também, a gente vai precisar dele para o OpenCV poder entender qual que é a estrutura daquela rede neural. Feito isso, vamos voltar para o nosso código, tá? Vamos escrever funções aqui do OpenCV, né? Aliás, vamos importar o módulo do OpenCV, import cv2 e from cv underline bridge, né, underscore bridge, import cv bridge, é esse aqui, né, com o C e o B maiúsculos, né. Esse aqui é o OpenCV e o OpenCV Bridge, né. O OpenCV Bridge a gente vai usar para fazer a conversão, né, como a gente já fez, né. A gente vai fazer a conversão aí da imagem que a gente está recebendo, do frame cru que a gente está recebendo para o modelo, né, para o padrão que o OpenCV aceita. Bom, agora vamos fazer import de algumas coisas relacionadas ao ROS, né? Primeiramente, talvez o mais importante, o ROSPy, né? Todos são importantes para funcionar, mas o ROSPy super, né? Depois a gente vai importar de sensor underscore msgs ponto msg. A gente vai importar image, né? Que é a mensagem image que vai estar lá na pasta sensor messages.msg. Ela já vem por padrão no ROS. A gente vai chamar essa mensagem de ROS underscore image. E também from butter detection .msg, vamos importar a nossa mensagem bis para b. Em cima a gente vai colocar o executável do Python que a gente vai usar para executar esse código. No meu caso ele está em user bin python 3, né? E também vamos colocar o coding aqui, né, para não dar problema com caracteres com acento. Alguma string, caracteres com acento, assim, no caso a gente vê alguma string, por exemplo. Coding UTF-8. Deixar isso aqui junto para não ter nenhum tipo de problema. Aqui o Pylance tá enchendo o saco um pouquinho, né? Falando que pode estar errado, né? Que não conseguiu encontrar essa pasta. Mas a gente pode fazer um teste. Vem aqui no terminal, dá um ls. E aí o nosso código é esse aqui, né? Getting frames and inferencing. Vou dar um chmod mais x nele. E também no running inferencing, né? Que é o outro código que a gente vai escrever. E aí vamos dar... A gente já deu source, né? No caso... Só para confirmar aqui, YouTube será devil setup.bash. Então, o source no seu código setup.bash e rosrun butter detection getting frames and inferencing.py. Modo not found. Pessoal, dei uma pesquisada aqui para lembrar o que que era, e é porque a gente esqueceu de alterar alguns arquivos no nosso pacote. Tá? O nosso pacote Butter Detection, a gente tem que fazer algumas alterações no cmake-lists e no package.xml para a gente poder gerar mensagens, né? E para ele conseguir entender que são mensagens criadas, né? Do jeito que a gente está importando no nosso código. Para isso, vocês entram na pasta Butter Detection, vão abrir ela no VS Code para a gente poder editar esses arquivos com mais facilidade. Eles abram o package.xml e o cmake-lists.txt. O package.xml ele é mais tranquilo. Vocês vão descer aqui, vão procurar por essas linhas: Message Generation e Message Runtime. No meu caso eu já descomentei porque eu já fiz aqui para testar. Vocês vão descomentar, elas vão estar comentadas nesse formato aqui, ó. Vocês tiram essa parte daqui e tiram essa parte aqui do final, tá certo? E aí salvam esse arquivo package.xml. Nesse arquivo é só isso que a gente vai precisar alterar. Aqui no cmake-lists, a primeira coisa que vocês vão precisar é esse find package. Então vocês vão find underscore package e aí vai ser esse aqui mesmo, tá? Aqui em cima, logo aqui em cima, ele vai estar com ROSCpp, ROSPy Standard Message, porque foi o formato que a gente criou o nosso pacote lá no começo da aula. Eles vão adicionar esse componente aqui, o message underscore generation, tá? Vocês dão um enter aí e na linha de baixo colocam message underscore generation dentro desse find package. Em seguida, vocês vão pesquisar por catchking underscore depends. E aí não é esse que está marcado, não é esse. É esse aqui, ó, tá na linha 109.
catkin underscore depends de baixo vai estar dentro de um catkin package e aí vai estar ROS-app, ROS-py standard messages. Vocês vão adicionar aí também um message underscore runtime, lembrando que está dentro do parênteses aqui. E agora a gente vai pesquisar por add, opa, minúsculo, add underscore message files. E aí a gente vai pegar esse aqui, ó, add message files. Inclusive vou até apagar isso aqui que não vai precisar. Ele vai estar lá, files, hashtag aqui message1, né, do jeito que estava aqui agora. Vocês vão apagar essas coisas, vão descomentar aqui, essa linha aqui do add message files, essa linha files e essa linha aqui do parênteses. E vão escrever vis para bh, né, ponto .msg, né, que é o nome da nossa mensagem que foi criada. Lembrando que só a mensagem que foi criada pela gente mesmo, né, por nós mesmos, que vai precisar ser adicionado aqui. Geralmente a gente vai pesquisar por generate messages, tá? E aí ele vai ser esse aqui, a linha 71, né? Vocês vão descomentar se tiver comentado aí, eu não tenho certeza. E aí, vai ser exatamente isso. Vocês vão descomentar essa linha, essa linha e essa linha aqui, né? E vai ficar assim, sem nenhuma hashtag no começo, sem nenhum, para não estar comentado, né? Beleza, terminou a nossa parte de formatação e dos arquivos padrão do ROS, né, para esse pacote. A gente vai vir aqui no terminal, vamos dar um source, né, e aí vai ser na pasta Devil, né, no meu caso vai estar em tio/youtube será Devil, e aí aquele arquivo setup.bash como a gente está acostumado. No caso de vocês pode ser tio/será/devil/setup.bash, por exemplo. E aí, finalmente vamos dar um catkin make aqui, tá? Para ele salvar todas essas alterações. Preferência para não dar algum tipo de conflito. Então, catkin make -j1. Opa! Esse catkin make tem que ser invocado na raiz, né? Então, vamos voltar lá para a pasta será. Tá? Catkin make underscore j1. Ele vai rodar, vai compilar e vai reinterpretar esses arquivos, tanto o package.xml quanto o cmakelist.txt. Agora vamos rodar novamente o nosso código que a gente estava tentando e estava dando problema. Rosalind Butter Detection, Getting Frames and Inferencing. E aí ele vai terminar de executar isso sem nenhum problema, né? A gente não fez nada aí para mostrar, né? Nenhum print, nada, mas ele rodou completamente. É isso aí. A gente pode fechar esse VS Code aqui. E agora vamos continuar o nosso código aí da inferência, tá? A gente vai criar uma classe para ficar tudo organizado. Classe Node, tá? Ela não vai receber nenhum tipo de parâmetro aqui. A gente vai criar a nossa função init, def init, entre parênteses self. E antes da gente começar, vamos só chamar ela aqui, Node. Vamos colocar aqui objeto underscore nó, ele é node, né? Para a gente chamar essa, essa classe, a execução dessa classe aqui, tudo bem, vamos continuar aqui. Melhor, vamos chamar isso aqui de novezão, né? Acho que fica mais claro. Novezão, e agora a gente pode continuar. Primeira coisa que o construtor, né, o método init dessa classe vai fazer, ele vai iniciar o nó. Então, rospy.initNode. Dentro do initNode dos parênteses, a gente vai colocar o nome do nó. O nome do nó vai ser visão. E também vamos falar que ele é um nó anonymous, né? Para o Ross adicionar uma série de números no final do nó aí para não confundir com nenhum outro nó que esteja rodando aí que possa chamar visão. É mais uma boa prática, eu acredito que no nosso caso não vai ser realmente necessário. Melhor, vamos deixar aqui com letra minúscula, tá certo? Primeira coisa que a gente vai fazer, né? Primeira não, a próxima coisa que a gente vai fazer é criar uma função para ler aqueles arquivos, tanto arquivos .weights, né, que são os pesos, né, a compilação da rede neural, quanto aquele arquivo .cfg, que é um arquivo de texto que define a estrutura daquela rede neural. E essas coisas a gente vai fazer nesse código running inference, tá certo? Vamos importar aqui o módulo OS e a gente vai fazer uma função aqui, get cnn files. Essa função não vai ter parâmetros. A primeira coisa nessa função que a gente vai fazer
vai ser definir uma pasta que vai ser a pasta raiz do nosso pacote, tá certo? Vamos trazer até o nosso pacote Butter Detection, tá? Vamos criar aqui a nossa Butter, aliás, vamos chamar de Detection Folder. Detection Folder, ela vai ser uma junção. Usando o módulo OS, a gente vai juntar um caminho até aquela pasta nossa, aquela pasta do pacote Butter Detection. Tá? Então, é os.path.join. Primeiro parâmetro que a gente vai passar aqui, os.path.expand user, e aí passa como parâmetro para essa função uma string com um till. O que é isso? Ele vai expandir o caminho até a pasta till, né? Ele vai dar o caminho absoluto até a pasta till. No meu caso, por exemplo, é /home/Victor. Essa é a minha pasta till. No caso do computador de vocês, vai ser diferente. Tá? E aí, em seguida, a gente vai colocar o caminho completo até a nossa pasta Butter Detection, né? Nossa pasta do módulo Butter Detection. Do módulo não, do pacote do ROS Butter Detection. Tá? Aqui vai ser o seguinte, no meu caso, é uma string. No meu caso, vai começar em YouTube, /será, /source, /visal, /butter underscore detection. Tá? Então prestem atenção, um de vocês muito provavelmente vai estar diferente, ou não, né? Vocês vão colocar da sua pasta till, qual é o caminho relativo, né? Quais pastas que você tem que entrar até chegar na Butter Detection. É muito importante isso. No meu caso, tem essa pasta YouTube, no de vocês talvez seja a partir do será até o final aqui dessa string, tá certo? E a gente vai montar uma outra variável aqui para ser a weights folder, né? A pasta onde estão nossos pesos, né? E o nosso arquivo .cfg, que é o arquivo que define o que aqueles pesos estão mostrando, né? O arquivo que mostra a arquitetura da rede neural. os.path.join, só que dessa vez a gente vai juntar a detection folder e também uma string aqui, weights, né? Para a gente terminar aí de chegar na pasta weights, tá certo? E aí a gente vai ter o nosso config file e o nosso weights file. Config file é a gente juntar a nossa pasta weights, né, weights folder, com o nosso config file, né? Vamos passar aqui com uma string e ele vai estar aqui, ó, tá aqui o weights config file é esse .cfg. Dá um F2 aí, você consegue copiar o nome do arquivo, né, para passar ele aqui como parâmetro aqui, segundo parâmetro, né, para a gente ter a gente vai ter o que? O caminho absoluto, né, o caminho completo até o nosso config file. Aí a gente vai ter também o nosso weights file, que é bem a mesma coisa mesmo. Opa, é path.join weights folder. Só que agora o outro arquivo dessa pasta, esse aqui, dá um F2, Ctrl C, cola por aqui. E aí a gente vai ter um valor de retorno, que na verdade vai ser uma chamada para a próxima função que a gente vai fazer aqui no próprio Run Inference, né? Essa função vai ter uma funcionalidade um pouco diferente do que só encontrar os nossos arquivos. Essa função vai se chamar read underscore cnn underscore architecture. E ela vai receber como parâmetro o config file, o weights file. Tá? E aí a gente vai criar ela aqui, def read cnn architecture, e passar os nossos parâmetros aí, o config file e o weights file. Certo? São nossos parâmetros, dá dois pontos aí. E nela a gente vai usar uma função nativa do OpenCV. Então a gente vai ter que importar o OpenCV, né? Import cv2. E ela vai ser o quê? cv2.dnn.readnet. É assim mesmo, apesar de não estar do PyLens não estar encontrando. Aí a gente vai passar o nosso config file, o nosso weights file e uma string aqui Darknet para a gente indicar que esse modelo de rede neural nosso foi treinado com Darknet. Esse ReadNet
ele vai retornar um objeto net para a gente, que é o objeto que vai definir como que está estruturada essa rede neural, né? Qual que é a arquitetura dela e quais são os pesos dela e que ela foi treinada usando o Darknet, né? Isso tudo é um objeto próprio do OpenCV que a gente vai usar ele mais adiante. E aí a gente vai retornar esse objeto net, tá certo? Vai ficar desse formato aqui. Terminadas essas duas funções, vamos chamá-las, né, lá no nosso código primeiro, né, o gettingFrames and inferencing. Vai ser a próxima coisa aqui do código. Vamos criar um objeto próprio dessa classe, dessa instância, né, da classe. O objeto self.net ele vai ser ri.getCNNFiles, né, ou seja, ele vai chamar essa função getCNNFiles, né, essa aqui, que por sua vez vai chamar essa readCNNArchitecture e vai retornar uma net, né? Então, no final de tudo, a gente vai ter esse objeto net aqui dentro do nosso código como self.net. E agora a gente vai colocar duas funções nativas do OpenCV para o OpenCV trabalhar com o CUDA, né? Basta apenas essas duas funções que a gente vai usar. Tá? É self.net.set preferable backend, vocês abrem um parênteses aí, cv2.dnn.dnn backend CUDA, tá? E agora na próxima linha também, self.net.set preferable target, e aqui dentro cv2.dnn.dnn target CUDA. Qual que é a função dessas duas linhas, né? Comunicar, fazer o uso do CUDA, né? O CUDA, ele é um software específico para sua placa de vídeo que você consegue baixar no site da NVIDIA, né? Se a sua placa de vídeo for da NVIDIA. O CUDA é específico somente para NVIDIA. E aí, por meio do CUDA, você consegue executar programas na sua placa de vídeo, entendeu? Então, você consegue tirar um bom proveito aí desse paralelismo das placas de vídeo, né? E ter um resultado, um FPS muito maior, né? Consegue ter o output da sua rede neural muito mais rápido. Então, essas duas linhas, elas ativam essa funcionalidade se você estiver com o CUDA instalado aí no seu computador, mas se não estiver também não tem problema, ele vai usar a sua CPU mesmo, só que vai ser bastante lento, né, para esse tipo de aplicação. Tá certo? Posso deixar um link para um vídeo de um estrangeiro aí fazendo a instalação do CUDA, né, com o OpenCV. É bem complicado, mas vou deixar o link aí na descrição, vocês dão uma olhada aí para vocês poderem instalar e tirar o melhor proveito aí da sua GPU, tá certo? Mas vamos continuar aqui. Agora a gente vai voltar para o nosso código RI, vamos criar uma nova função setModelInput e essa função vai receber a nossa net como parâmetro. Aqui a gente vai chamar cv2.dnn detection model para a gente mostrar que esse é um modelo de detecção de objetos e a gente vai passar a nossa net. E aqui como retorno a gente vai salvar uma variável model. Esse model a gente vai usar para setar os nossos input params, né? Qual que é o input desse modelo dessa nossa rede neural? Então, abre parênteses aí, vamos passar size, que é uma tupla, que está indicando o nosso frame, ele é 416 por 416, um scale, que vai falar para a gente dividir por 255, né? Porque a gente vai ter lá nosso frame no OpenCV, ele vai ser BGR, né? Blue, Green ou Red. E vai estar de 0 a 255. A gente vai fazer uma normalização para esse valor de 0 a 255 ficar de 0 a 1. E é um parâmetro aqui swap RB igual a true, para a gente trocar, ao invés de BGR, usar o RGB, né? Ou o contrário, eu não tenho exatamente certeza, mas a gente precisa desse parâmetro. E a gente retorna um model, né, que a gente vai chamar no nosso gettingFrames and inferencing. Aqui a gente vai ter nosso próprio model, né? Vamos colocar aqui, ó, para ficar perto do net, self.model, a gente vai chamar ri.setModelInput e vamos passar a nossa rede self.net que a gente usou no último
no último, na última função, né? A gente recebeu na última função. Pessoal, eu esqueci de um detalhe, eu fiz errado aqui, ó. Eu escrevi weights aqui do jeito incorreto. Vou só escrever assim um H em primeiro. É importante aí para a hora que a gente estiver fazendo nosso parsing, né, a gente entrar na pasta correta, tá certo? Continuando. Bom, galera, vamos implementar uma lógica para a gente conseguir saber qual que é o nome daquele tópico, né? Porque o nome vai ter um nome lá que a gente não sabe, né? Porque esse nome varia de acordo com a execução, né? Ele tem alguns números aleatórios que são gerados. E toda vez que você vai executar o iBots por aquele ROS Launch lá que o pessoal da simulação preparou, ele vai gerar um nome diferente. Então a gente precisa encontrar esse nome de alguma forma. E para isso a gente tem uma estratégia que é subscrever no tópico que chama Model Name, que é um tópico que fica transmitindo infinitamente o nome que a gente precisa, né? O nome que vai variar aí do nó do iBots, tá certo? Aliás, dos tópicos do iBots, né? Porque todos os tópicos vão começar com esse nome estranho. Depois, o que a gente vai precisar é esse nome estranho, barra canlink, barra image. E aí que a gente vai obter as nossas imagens, tá certo? Mas como que a gente vai descobrir automaticamente o nome desse código? O nome desse tópico? Da seguinte forma, vamos implementar aqui, puxar aqui do From Standard Messages a mensagem string, né? Uma das mensagens padrão aí do Ross. Bom, pessoal, então vamos subscrever nesse tópico barra model name, né? Para isso, a gente vai fazer uma subscrição um pouco diferente, uma subscrição mais resumida, né? A gente tem uma função que é a função ROSPy, wait for message, que faz o quê? Ela faz com que a gente subscreva num tópico, receba a mensagem uma única vez e aí imediatamente pare de se inscrever, né? De se subscrever nesse tópico, né? Para que assim a gente consiga economizar processamento e manter um código mais linear, tá? Então, para isso, a gente vai usar essa função wait for message do ROSPy. Vamos passar o tópico barra model name. Lembre-se sempre que vem um barra no começo do nome do tópico. E depois o tipo do tópico, que é string, que a gente acabou de importar. E por enquanto é isso, nos parâmetros. E aqui a gente vai receber o nome que a gente vai receber os dados que vão vir nessa mensagem, né? Que vai vir nessa única mensagem. No caso aqui, vamos chamar de self.topic substring, que vai ser o quê? Vai ser uma substring que vai definir o nome do tópico que a gente vai usar para receber a imagem, né? E inclusive o nome do serviço também, né? Vai apresentar essa topic substring, tá? É isso. Tá, eu vou dar um print aqui, self.topic substring, só para mostrar para vocês do que se trata. Tá? Eu vou abrir o iBots aqui. Vocês não precisam abrir, a gente vai só mostrar agora, só para mostrar para vocês como que que essa mensagem está chegando para a gente. Estou com o iBots aberto aqui, no nosso mundinho da Butter.launch, né, que é o que vocês fizeram na aula de simulação. Vou voltar aqui para o terminal, vou rodar o nosso código até agora. Browser on Butter Detection. E, ó, vejam só, data, dois pontos, Butter Robot Large Base. Essa aqui é a string que sempre muda dependendo da execução, né? Se vocês forem fazer, verifiquem aí que o seu iBot está com o controlador do ROS, tá? No robot. Isso é extremamente importante, é o que a gente usa para funcionar, tá bom? Mas é assim, ele vem aqui com o campo data. O que a gente precisa é exatamente essa string aqui para fazer a manipulação. E a gente pode fazer isso, é só a gente falar aqui, ó, que o self.topic substring, na verdade ele é o self.topic substring, ponto data. E aí a gente vai pegar exatamente esse campo data, né? Se a gente rodar de novo, a gente vê que ele printou exatamente isso. Bom, voltando aqui, vamos primeiro fazer um método dessa classe Node. Então, vou apagar esse print aqui, que vai fazer a gente dar enable no nosso serviço da câmera, né? Que quando a gente ativa aquele controlador ROS, ele vem com diversos, né, dezenas de serviços do ROS e um deles é o que a gente vai usar para ativar a câmera. Então vamos fazer uma função aqui que vai chamar enable camera service, né? E a gente vai deixar separado aqui, ele vai ser um método, né? Aqui vamos chamar essa função enable camera service. Tá?
Aqui dentro, a primeira coisa que a gente vai escrever vai ser rospy.wait for service, que ele vai bloquear a execução do código até que um determinado serviço esteja disponível. Para isso, a gente vai fazer a concatenação de strings. Então, primeiro vocês colocam aspas, colocam a barra, e a gente vai concatenar com a topic substring que a gente obteve. E a gente vai concatenar com o quê? Mais uma string, né, começando com barra, o nome can underscore link, o L do link de letra maiúscula, barra enable. A gente vai dar um wait for service desse serviço aí. A junção da topic substring que a gente viu com canlink barra enable. Uma escolha melhor que a gente vai acabar precisando é definir uma variável para essa montagem que a gente fez aqui, nessa concatenação de strings. Então vamos recortar aqui, vamos chamar isso aqui de self.enableService, né, que seria o nome do serviço que a gente tem que dar enable, e vamos colocar esse trecho aqui. Aqui a gente usa self.enableService. E agora vamos fazer um bloco try aqui, né, para a gente tentar coisas, né? No caso, tentar fazer o papel de cliente desse service, né? Então a gente vai ter um valor de retorno aqui. O valor de retorno vai ser uma espécie de função. Vou chamar aqui de self.enable camera client. E aí a gente vai ser o valor de retorno da função rospy.serviceProxy, né? Que é para a gente fazer uma chamada para esse serviço. E a gente vai passar o nome desse serviço, self.enableService, né? Uma vírgula, e aí a gente vai ter que ter uma classe desse serviço. Qual que é o problema? A gente ainda não declarou essa classe, tá certo? Vamos já colocar aqui, que a gente vai fazer dessa forma. Nós vamos ter lá no nosso módulo Border Detection, na pasta srv, né, nomenclatura aí para service, a gente vai ter um int service. Correção, na verdade vamos chamar isso aqui de set underscore int, para manter a padronização que a gente está fazendo aqui, tá? E evitar problemas. Feito isso, vamos criar o arquivo, né, que define, né, esse service, né, esse arquivo aqui, setInt, né, exatamente. Eu estou aqui na pasta raiz do pacote Border Detection, vamos criar mais uma pasta. O nome da pasta é srv, tá? Obrigatoriamente é esse nome aqui, tá bom? srv. E a gente vai criar um arquivo aqui dentro. A gente pode abrir essa pasta no terminal. Vamos dar um gedit aqui e vamos chamar esse arquivo de setInt.srv. SetInt é esse nome que está aqui, o srv, porque ele é um service do ROS. Tá. Aqui dentro do arquivo, a gente vai ter um booleano, né? Que, na verdade, o booleano vai vir depois, né? Vamos separar aqui. Que a gente coloca três ipenzinhos. E aqui na primeira linha, a gente vai ter o que o cliente vai enviar. Então, no nosso caso, ele vai enviar um inteiro de 32 bits. Porque o que vai ser? O cliente vai enviar um valor aí para iniciar esse serviço, né? Ele vai passar um valor para o servidor. E aí o servidor vai retornar se foi sucesso ou não. No nosso caso, a gente vai passar se a gente quer ativar o serviço ou não. Mas por via das dúvidas, vamos mandar um int32, tá certo? Porque já é meio que a padronização do iBots. Um int32 aqui. Aqui no int32 a gente vai passar um value, né? Que seria 1 ou 0, né? Pra gente ligar ou não. Meio que por essa formatação, se a gente passar qualquer valor diferente de 0, né, desde que seja um inteiro de 32 bits, ele vai aceitar como positivo, né? Então vai aceitar como se fosse um comando enable true. Mas essa é a lógica que eles usaram. E o bool aqui é um bool que vai se chamar success, né? Com dois Cs, dois S, né? Salvem esse arquivo aí, que ele vai falar se ele conseguiu ativar esse service, né? Ativar a câmera ou não. Aí, quando for isso, vocês podem fechar. E vamos voltar aqui para o nosso VS Code. Agora a gente passa o tipo desse service, que é o setInt, que a gente importou lá em cima. E agora a gente vai fazer essa invocação do service, aí a gente vai finalmente dar esse enable, né? Para isso a gente vai usar a nossa função cell.enableCameraClient, que é uma função, tá? É um objeto tipo função,
a gente passa 1 como argumento para ele. E a gente vai ter um self.enableReturn, né, que vai ser o retorno disso aí, né? E aí a gente vai ter como retorno dessa função self.enableCameraService o enableReturn, tá? Que aí vai ser true ou false, né? Vamos chamar isso, aliás, vamos chamar isso aqui de nível sucesso, acho que descreve melhor. Nível sucesso e nível sucesso, né? E aqui a gente vai ter, aliás, nem precisa desse valor de retorno, né? Já está tudo dentro de uma classe, então não precisa. Tá, vamos só colocar um exception aqui. Exception, ó, exception, yes, e aí a gente printa aqui, né? Vamos printar aqui que service call failed, né? Para a gente saber que infelizmente não deu certo, tá? Não precisa desse SI aqui não, a gente não vai printar ele não. Só para a gente saber, né, que se houver uma exceção aí que a gente não conseguiu ativar o nosso service com sucesso, tá certo? Bora testar agora para ver como é que tá. Pode abrir o iBots aí de vocês, vamos ver como é que tá. Lembrando que para abrir o iBots aqui, né, ROS Launch, Butter Robot Large Base e o RDF, né, e o outro parâmetro Butter.launch, né, que é o que vocês fizeram na aula de simulação. Pode dar um Enter aí. E aí, para a gente poder rodar o nosso código, vou dar um OK aqui, abriu, câmera desligada. A gente poder rodar o nosso código, vamos ver aqui, ROS Run, Butter Detection, Getting Frames and Inferencing.py. E aí, vocês dão um Enter aí. Vamos ver. Opa, deu ruim aqui, no modo name de Butter Detection.srv. Para resolver, a gente vai voltar na raiz da Butter Detection. Tá, vamos clicar com o botão direito abrir no terminal, né? E aí, esse terminal aqui tá diferente, então, mas é porque eu não costumo fazer assim, né? Mas no meu caso eu aperto. Eu tenho um atalho para abrir no terminal aqui. Tá, vocês vão abrir, enfim, vocês vão abrir no terminal, né, aqui na raiz, né, na Butter Detection, dá um code de ponto de novo. E a gente vai alterar no CMake Lists apenas essa parte aqui, ó. Add Service Files, né? Vocês vão pesquisar aí por essa parte do código. Descomenta. Opa, vamos deixar só organizadinho aqui. Descomenta. Descomenta. Né? Salvem esses CMake lists. Beleza? Aí pode fechar. Né? Como a gente já fez algumas coisas para mensagem que a gente criou, né? Aquela mensagem específica nossa que a gente vai usar para publicar, né? A mensagem vis para bé. A gente vai precisar fazer só isso para configurar esse serviço novo. Aliás, não, abre o VS Code aí. Na verdade, não é só isso, não. Nosso serviço não é Service 1 e Service 2, né? Nosso serviço, vamos pegar o nome aqui, set_int.srv. Então, coloquem aí, set_int.srv. Pronto, salvem e aí vocês podem fechar. Agora sim. E aí, nesse terminal que a gente fez, vamos voltar até a pasta raiz do Catkin Workspace, né, que não é a src, é a pasta será, né, no meu caso tio barra YouTube barra será, no caso de vocês tio barra será. A gente vai dar um catkin underscore make traço j1. J1 demora mais um pouquinho, mas muitas vezes ele dá certo, tá? Costuma dar certo na grande maioria das vezes. E aí a gente vai esperar esse service terminar de compilar aqui. Eu vou dar uma cortada. Terminou de compilar, vamos abrir aqui de novo, né, rodar de novo o nosso Getting Frames and Inferencing. Vamos ver. Resultado no iBots. Será que vai abrir? Vamos ver. Esperar um pouco. Sim! Ele conseguiu dar enable na câmera. E inclusive o programa acabou. Eu vou deixar aqui no topo. Se a gente conseguir girar aqui, vocês vão ver que ele está em tempo real, né? Apesar até do programa ter morrido, ele deu enable no service, né, do ROS, e é tudo que a gente precisa.
Opa, é tudo que a gente precisa. Então deu certo essa parte da enable no service. Agora a gente tem que subscrever no tópico da imagem, tá? Dessa imagem da câmera, né? Porque a partir de agora, aqui quando a gente pesquisa ROS Topic List, a gente vai ver que a gente tem um tópico aqui com imagem. A gente precisa subscrever nesse tópico image para aí sim deixar a magia da rede neural fluir. Então vamos fazer isso? Voltando aqui para o nosso código, tá? A gente vai dar prosseguimento aqui no init mesmo, debaixo de self.enable camera service. Vamos conferir se self.enable success é true de verdade, né? Se for true, a gente vai fazer um subscriber. Opa, ROSPy, né? ROSPy.subscriber. Primeiro a gente passa o nome do tópico, tá? E como a gente olhou aqui, ele é exatamente aquele nome que a gente arrumou, né? A self.topic substring, né? Com a barra aqui no início. E aqui no final, barra canlink barra image, né? Então, esse é o tópico que a gente tem que dar subscriber. Vamos fazer aquele esquema da... Aliás, vamos criar aqui uma variável. Vai ser o image topic. Que vai ser o quê? Mais ou menos nesse esquema aqui, ó. Vamos até copiar aqui. Aqui, ao invés de canlink barra enable, vai ser canlink barra image. E aí, no subscriber, o primeiro argumento é o tópico que a gente vai subscrever, que é o self.imageTopic. O segundo argumento é a data class. A gente já importou, é a ROS image. E aqui, o terceiro argumento é a função de callback. A gente vai criar, né, o nosso método de callback. A nossa função de callback, né, nosso método de callback vai ser o self.convert. Convert ROS image to CV2. Que é... Por quê? A gente está com a imagem no formato ROS image, né? É o próprio que está aqui, né? O tipo dessa imagem. Só que o OpenCV funciona meio diferente, né? Ele inverte os canais de cores, né? Ele costuma trabalhar com BGR e a gente precisa usar esse módulo CV Bridge para fazer essa conversão e para a gente poder usar a nossa rede neural, tá certo? E aqui a gente vai travar o nosso código, vai ser um rospy.spin para ele não só subscrever nesse subscriber uma vez, né? Na verdade ele vai ficar nesse subscriber aí preso aí. Aliás, ele não vai ficar preso no subscriber, né? Ele vai ficar preso no rospy.spin, né? Ele vai ficar com a execução presa até que a gente mate esse código. E enquanto isso, né, toda vez que chegar uma imagem nova vindo do iBots, essa imagem vai acionar esse callback aqui e aí a gente vai ficar repetindo esse callback, repetindo, repetindo e repetindo, né? O tempo todo, até que a gente decida matar esse programa, tá certo? Vamos fazer a nossa função aqui, que converte underscore ROS image to CV2. Ela não vai receber... Aliás, ela vai receber a nossa imagem, né? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é declarar mais um objeto, vai chamar OpenCVBridge, né, que é só para a gente poder fazer uso aqui dessa classe CVBridge. Tá? Vai ser uma instância dessa classe. E aí, dentro de um bloco try, a gente vai tentar fazer a conversão do frame que a gente está recebendo nessa mensagem, né? Pensem que o que tá acontecendo é o seguinte: a gente está recebendo do iBots uma nova mensagem a cada frame. Então, toda mensagem nova é um frame novo. E aí, a gente tem que tratar esse frame novo, né? Primeiro, fazer a conversão para o formato OpenCV, do ROS para o formato OpenCV, e aí, logo em seguida, a gente vai executar a rede neural em cima, né? E desenhar nesse frame ainda, para a gente saber o que a rede neural encontrou. Tá? Então, o primeiro passo aqui é o bloco try. A gente tem que converter esse frame em específico, o frame que a gente recebeu nessa mensagem do tópico, a mensagem atual. Chegou por último. E a gente vai ter o nosso current frame. Ele vai ser o quê? Ele vai ser cell.opencvbridge, img msg to cv2. E a gente vai passar qual que é a mensagem, né? Que é a image, que a gente está recebendo aqui como parâmetro. Aqui. E aí o nosso desired encoding,
O nosso desired encoding, ele vai ser uma string aqui, ó, BGR8, ou seja, a gente vai trabalhar com blue, green, red de 8 bits, ou seja, de 0 a 255, né, que é o padrão do OpenCV. Mas aí a gente vai ter um except aqui, né, todo try tem seu except. Se a gente não conseguir converter esse frame para BGR, a gente vai printar a mensagem da exception que aconteceu. Pessoal, uma coisa que ficou faltando aqui em cima, mais uma vez, esquema parecido com esse do topic substring. Esse enable success, ele vai ser um campo, né? Aliás, ele vai ser a mensagem por inteiro, né? O resultado por inteiro, né? Ele tá assim, success, dois pontos, true. Na verdade, a gente só quer o true, né? Só quer o booleano, né? Então, desse jeito aqui, da forma que tá, não vai funcionar. O que a gente tem que fazer é o seguinte, self.enable success é igual a self.enable success ponto success. Opa, com dois Cs e dois Ss. E aí sim, ele vai ter o booleano, né? True ou false, né? Dependendo do que a gente tiver aí. E aí, todo o resto aqui vai se desenrolar direitinho. Agora que a gente chegou aqui, converteu o nosso frame, né, de um tipo RAW image para o tipo OpenCV2, vamos enviá-lo finalmente para a detecção da rede neural. Tá? Para isso a gente vai chamar um método aqui. Esse método, opa, não é esse. Esse método a gente vai escrever, né? Vai ser send current frame to inference, tá? E aí ele vai ser um método, né, dessa classe. E aí, aqui a gente vai chamar send current frame to inference. Vamos chamar a execução desse método ao final desse convert raw image, né? Que a gente tem que ter uma execução linear, né? Toda essa cadeia de toda essa cadeia de funcionalidades vai ser ativada a partir do subscriber aqui convert raw image do CV2, né? A partir dessa função de callback, tá certo? E aí a gente vai chamar a função lá no running inference ri.detect_model. E essa detect model vai receber tanto o nosso model quanto o nosso current frame, né? O current frame foi o que a gente tratou. Opa, esse aqui tem que ser identado. O current frame é o frame que a gente tratou aqui, né? A gente depois da conversão para OpenCV2. E o model é o retorno dessa função setModelInput, né? Que a gente fez lá no começo. Tá? Então vamos ajustá-la aqui. Criar essa função aqui no running inference. Detect model. Ela vai receber um model e o nosso current frame como parâmetros. E aqui, galera, a gente vai realmente efetuar a detecção usando o modelo em si. Nós vamos colocar um artifício aqui para ele poder rodar um pouco menos engasgado. A verdade é que a gente vai interpretar apenas um terço dos frames, ou mais ou menos isso, né? A gente vai sortear os frames que serão detectados. Mas se o seu computador roda bem, né, se você está rodando fora da máquina virtual, se você está com o CUDA instalado e roda com uma quantidade de FPS boa, você pode simplesmente retirar essa parte de aleatoriedade que nós vamos adicionar, tá certo? Aqui, ó, vamos importar random, módulo random. E aqui a gente vai fazer essa análise. Se random range de 1 até 3 for igual a 2, ou seja, ele vai sortear um número a cada frame que sair, a cada frame que chegar, e esse número vai ser entre 1 e 3. Se esse número for 2, ele vai fazer a detecção. Se não for, a gente vai ignorar esse frame e vai manter e vai manter a detecção do frame anterior. Aqui a gente vai manipular, de certa forma, o tempo, né? A gente tem uma métrica bastante interessante, que é a de FPS, e aí a gente quer saber quantos FPS que estão sendo registrados, né? Que a gente está conseguindo atingir a partir da velocidade atual de detecção. Tá? Para isso a gente vai usar o módulo time também. E agora vamos escrever aqui. Tá? Aqui dentro a gente vai ter um beginning time
aliás, start time vai ser time.time, né, uma timestamp lá. E vamos ter também o finish time. Finish time. Vai ser time.time, uma timestamp, né? E aqui no meio a gente vai fazer a nossa operação de detecção. E a nossa operação de detecção funciona com o próprio objeto model. Model.detect. Percebam que é essa variável aqui que a gente está recebendo como parâmetro. .detect. E aí o que, que a gente vai detectar, né? Usando a nossa arquitetura, né? O nosso current frame, que é o último frame que está vindo aí. Aqui a gente vai ter um threshold. Vamos colocar de 0.6. E aqui outro threshold. Vamos colocar 0.4. Primeiro threshold assim, vocês podem manipular os dois thresholds, mas o primeiro threshold é mais garantia assim de ser um ajuste que possa realmente fazer uma grande diferença, tá? O primeiro threshold é o threshold de confiança da detecção. Então ele só vai, por exemplo, nesse caso aqui, ele só vai marcar a bounding box se ele tiver uma confiança de 60% que aquela lá, aquele objeto que ele está vendo é uma manteiga, tá? Então ele vai ter, se ele tiver essa confiança, ele vai fazer a bound box. Tanto que vocês vão ver que a hora que a gente for printar, tanto o nome da classe que ele está que o modelo está enxergando, quanto a confiança vai ser sempre acima de 0.6. E o segundo threshold é o limiar aí de NMS. NMS é uma técnica onde o que acontece? A gente pode ter várias bounding boxes no mesmo lugar, com o mesmo ponto central, por exemplo, e elas vão oscilando em largura, em altura, né? Ou às vezes não no mesmo ponto central, mas um pouquinho deslocadas, todas elas indicando que tem um objeto ali. Esse 0.4 é um limiar de NMS, né? Que é uma técnica para essas caixas que estão no mesmo lugar. E vai fazer permitir ao algoritmo avaliar qual que é a melhor caixa que descreve aquele objeto, tá bom? Aqui a gente vai colocar os valores que a gente vai receber, que são classes, scores, boxes. Né? São todos os valores aí de retorno que a gente vai usar, né? Que a gente vai ter que printar essa informação aí do que o modelo enxergou. Bom, feita essa parte aqui, vamos calcular o nosso FPS. Então, vamos ter uma unidade aqui, FPS, vai ser 1 dividido por finish time menos start time. Essa aí vai ser a nossa quantidade de FPS que ele está marcando. E aí a gente pode até printar esse FPS. Pode ser assim, dá uma vírgula aqui, escreve FPS, né? Vamos até deixar aqui junto com a linha anterior. Isso assim. E aqui a gente vai retornar, né? Vamos retornar o quê? Classes, scores, boxes e inteiro de FPS, né? Porque esse FPS aqui vai vir em float, né? Porque finish time e start time são floats. E aí o inteiro do FPS vai fazer essa conversão pra gente, porque pra gente não interessa saber se tá partido lá, tipo, 33.5 FPS. Não é interessante, 33 já tá ótimo, 33 e 34. Tá certo? Então, detect model é assim, tá? Essa função é assim. Vamos voltar aqui para o nosso outro código. Aqui tem um detalhe importante. Vamos dar um espacinho aqui. Vamos colocar um try, né? Tudo isso vai ficar dentro do bloco try. Opa! Por quê? Porque como a gente implementou essa lógica aqui de apenas um terço dos frames ele fazer a detecção para ficar mais rápido, não vai ser em todas que a gente vai retornar alguma coisa para cá. Tá, então não vai ser em todas que a função vai dar certo, né? Então a gente coloca o try aqui, né? E vamos ter um except, né? Obviamente, para não ter problemas aí de a gente tentar usar pegar essas classes, né? O problema principal vai ser o quê? A gente vai ter um valor de retorno aqui, e aí a gente vai tentar pegar, né, esses valores de retorno aqui e às vezes não tem nada, porque a função não retorna nada, né? Porque
porque não caiu aqui dentro do if, né? Então é esse tipo de coisa que a gente vai evitar. Except exception, pass, tá? Não vamos fazer nada se tiver uma exceção. E que é o seguinte, aqui, self. Nessa ordem que está aqui mesmo, vamos ver. Classes, scores, self.classes, self.scores, self.boxes, self.fps. Pronto. Self.class, self.score, self.fps. Né? Tudo que a gente vai obter aí de retorno dessa função. Em seguida aqui, ainda dentro do try, né, na próxima linha, a gente vai chamar uma função, né, um método, self.showResultFrame. Tá? Ele não vai precisar de nenhum parâmetro, né? Porque está tudo aqui dentro da classe. Vamos escrever esse método então. ShowResultFrame. A gente passa self. Tá certo? E tá. Aí, aqui a gente vai chamar mais uma função, running inference. Dessa vez a função é a de desenhar o resultado da rede neural, né? O que a gente vai fazer? Vamos juntar as informações aqui do self.classes, do self.scores, do self.boxes e vamos desenhar para a gente desenhar sobre a imagem, né, que a gente está tendo da câmera, né, sobre o frame que a gente já tem da câmera, para a gente entender melhor, né, o que ele está vendo, né, onde que está localizada aquela bounding box do que ele está vendo. Tá? Essa função vai ser a ri.drawResults, tá? self.currentFrame, self.classes, self.scores, self.boxes, tá? E vamos aqui, né, criar ela aqui no running inference também, tá? O nosso agregador de funções aí, né? O nome dela é showResultFrame. E ela vai receber o quê? CurrentFrame, classes, scores e boxes. CurrentFrame, classes, scores, boxes. Melhor, para simplificar aqui, vamos chamar apenas de frame, tá bom? Pessoal, um detalhe que passou em branco aqui, não é esse o nome dessa função, né? O showResultFrame é um método aqui da nossa classe Node, né? No nosso caso, o nome da função é drawResults. Tá, então essa aqui é a drawResults. Então corrijam aí, por favor. E aí nós vamos iterar por entre as boxes, né, que o nosso modelo encontrou, né? Então vamos lá, for I in range lane boxes. Tá, o que está acontecendo aqui? A gente poderia usar só uma única caixa, né? Que a gente vai ter só uma única caixa, porque a gente só tem um tipo de objeto nesse mundo, né? Detectável, certo? Né? Que é a manteiga. A gente não treinou para nenhuma outra classe, então ele só vai detectar manteiga. Mas já fica aí nesse formato aí usando for, para quando vocês forem ter os seus projetos aí com mais de uma classe, né? Com mais de um tipo diferente de objeto detectável, vocês possam também detectar esse objeto, né? Desenhar os resultados desse objeto usando esse for, sem alterar muita coisa. E aí a gente vai pegar aqui uma lista stop. Aliás, a gente não vai pegar uma lista, né? A gente vai usar uma list comprehension para associar vários valores para várias variáveis de uma só vez, né? Xtop, ytop, roy width, roy high, tudo isso vão ser o mesmo do que a lista boxes da posição i, né? Então, o que a gente está fazendo é a gente está associando, né? A gente tem uma lista de 4 valores, que é a boxes na posição i. Cada valor dessa boxes na posição i, né? O primeiro vira o xtop, o segundo vira o ytop e assim vai, assim em diante, tá? É isso que a gente está fazendo. Em seguida, a gente vai definir duas tuplas que vão ser 2 pontos. O ponto 1, ele vai ter a coordenada xtop, né? Xtop e ytop. E o ponto 2, que ele vai ter coordenadas xtop mais roy width e ytop mais roy high, né? Para que vai servir isso? Para a gente desenhar um retângulo. Um CV2.rectangle
a gente vai desenhar um retângulo. O retângulo precisa além de outras características dele, ele precisa de dois pontos. O ponto superior esquerdo do retângulo e o ponto superior direito do retângulo. E é exatamente isso que a gente vai fazer, né? A gente está pegando, a gente está desenhando esse retângulo aí, né? A partir das coordenadas da bound box, né? Para ficar tudo próximo lá, ter um certo padrão aí, tá bom? A gente vai literalmente desenhar a bounding box, né? Nesse passo aqui, né? A gente vai literalmente desenhar o retângulo da bounding box. Que a gente já tem as coordenadas, agora a gente precisa desenhá-las. Vamos agora definir esse retângulo, né? Literalmente desenhar esse retângulo. O que acontece? Quando a gente faz o CV2.rectangle, ele vai alterar o próprio frame, né? O próprio frame do OpenCV, né? Então a gente não precisa nem substituir o frame, né? O frame em si ele já vai ser mutado, né? Ele vai se transformar, tá? Então a primeira coisa aqui do CV2.rectangle é o nosso frame, né? O frame que a gente está marcando. A coordenada, eu acabei falando errado, a coordenada superior esquerda, que é o ponto 1, a tupla do ponto 1. Coordenada inferior direita, agora eu falei certo, que é o ponto 2. A gente pode passar uma cor, né, como está falando aqui. A cor a gente vai, vamos colocar aqui color, só para ficar mais claro. E aí é uma dupla, tá? 255,00, né? A dupla aqui é BGR, né? Blue, Green, Red. 255 no blue, tá falando que a gente vai desenhar um retângulo azul. E aí a gente vai ter um thickness. Vamos colocar aqui um thickness de 2, que é literalmente a espessura do contorno desse retângulo, tá certo? Em seguida a gente vai pegar o nosso valor de confiança, né? De confidence, né? Para a gente escrever também esse valor de confiança aí, para a gente ficar sabendo, né? Quanto que a gente está encontrando de confiança aí. Para isso, a gente vai ter certeza aí de que o nosso scores na posição I e também na posição 0 é um float. E aí, desse float, a gente vai arredondá-lo, né? Porque vai ser um float com muitas casas decimais, a gente vai arredondá-lo para duas casas decimais. E aí, por fim, a gente vai transformar em string, né? Que como a gente vai escrever um texto, a gente vai ter que transformar em string, tá? E agora a gente vai analisar a label, né? Qual classe que está representando ali, né? Porque a rede neural só vai cuspir ali números, né? Então, se classes na posição I, na posição 0, for igual a 0, significa que a label que a gente vai escrever, né, junto com a confidence, é butter, tá? E aí vamos deixar assim, né? Obviamente aqui a gente só vai escrever butter, mas fica aí de ideia aí para vocês desenvolverem, se vocês forem retreinar a rede neural aí com mais classes, tá? Aproveitar esse if. Finalmente vamos escrever o texto, né? A gente já desenhou o bound box, agora a gente vai escrever um texto em cima da bound box com a label e a confidence, tá? Então CV2 put text, tá? E para isso a gente vai precisar de um ponto a mais, tá? Um P3 aqui, ó, mais uma tupla. P3 ele vai começar, vai ter coordenada x top, vai ter coordenada y top menos 5. Por que o menos 5? O put text ele indica o canto inferior esquerdo, né? Ele vai precisar do canto inferior esquerdo, onde vai começar o texto que a gente quer escrever. Tá? Ele vai precisar desse valor. E a gente coloca esse canto inferior esquerdo como sendo o ponto 3. Tá? O x-top continua, a coordenada x continua a mesma da nossa bounding box que a gente desenhou agora há pouco, né, para ficar alinhadinho, só que o y-top a gente subtraiu, deu menos 5, para ele não ficar diretamente em cima da bounding box, para ele ficar um pouco mais acima, né? Lembrando que o eixo y ele é de cima para baixo, ele é apontando para baixo. Então, se a gente tira 5, o que a gente está fazendo é deslocar 5 pixels para cima aí, né, em relação ao bound box, né? 5 pixels para cima vai ser onde a gente vai começar a escrever o nosso texto. Aqui a gente passa como parâmetro o frame que a gente quer escrever esse texto, né? Obviamente é o frame. A gente vai colocar a label, né, butter. Vamos colocar um espaço aqui, né? Só para soltar um espaço.
Vamos concatenar também com confidence, né? Aqui a gente coloca o ponto que a gente falou, né? O ponto inferior esquerdo, onde começa aquela string, P3. E aqui a família de fonte, né? O nome da fonte que a gente vai usar. O nome da fonte é CV2, fonte, Hershey, plain, tá? Aqui a gente vai ter a escala da fonte, que é 1, é o tamanho normal. Aqui a gente vai ter a cor, que, se eu não me engano, 255, 255, 255 é branco. Acho que sim, qualquer coisa a gente corrige depois. E aí a espessura, né, o thickness, que vai ser 1, né? A gente pode escrever também do jeito que estava, thickness 1. Beleza? Terminamos de escrever o texto. Depois de desenhar no frame, né, os nossos resultados, a gente pode voltar aqui para o getFrames and inference. E aí a gente vai... Essa função aqui, né, draw results, não vai ter nenhum retorno. Né, os próprios objetos, o próprio objeto self.currentFrame já vai ser alterado. E a gente vai escrever, né? Ó, a gente vai mostrar esse frame, né? Com CV2 e mshow, né? Primeira coisa aqui que nós vamos passar, deixa eu só ver aqui. Primeira coisa é o nome da janela. Vamos chamar a janela de string currentFrame, assim. E o frame da janela em si, self.currentFrame. E aí a gente dá um CV2.waitKey, né, para essa janela se manter por lá, tá certo? E aí a gente vai fazer a nossa última função aqui dentro do try também. Depois de mostrar o frame atual, a gente vai dar um self.publish results. Tá? Mais uma função aqui, né? A última. Publish. Opa, publish results. Método. Só que para a gente publicar, a gente tem que criar o nosso publicador do ROSPy, né? Vamos subir. Vamos colocar aqui logo abaixo do subscriber. Nosso ROSPy.publisher. E aí, muito importante. Primeira coisa é o nome do nosso tópico publicador. Visual Behavior. Exatamente do jeito que está aqui. Prestem muita atenção, porque o Behavior vai referenciar esse tópico lá na aula do Behavior. E aí, esse tópico precisa ter exatamente o mesmo nome aqui e lá, tá bom? Para receber o resultado da detecção adequadamente, tá bom? Data class é o que a gente já importou aqui. Vis para B. Tá bom? Então, finalmente usando. E a gente pode colocar um queue size aqui. 100. Né, que é o nome da fila aí que pode... Fila de mensagens que pode se acumular nesse tópico. Não é muito relevante aqui para nossa aplicação, mas vamos deixar aí o valor padrão sugerido aí pela documentação do ROS, tá bom? Criamos o publisher e a gente precisa retornar aqui o nosso publicador, né? Que a gente vai usar esse publicador para poder publicar nossos resultados da detecção. Como a gente só vai ter um publicador aqui, vamos chamar ele por um nome meio genérico mesmo, self.publisher. Tá ótimo. Tá? E aí ele vai ficar... a execução vai continuar sendo bloqueada aqui, tá? Depois da gente definir aqui o publisher, a execução do ROS vai ficar bloqueada e a gente vai ficar operando aí a partir de toda vez que a gente receber uma imagem nova para ser analisada, tá? Vai ficar puxando o callback aí nessa análise, né? Que foi tudo que a gente fez até agora, tá certo? Voltando aqui para Publish Results, vamos criar a nossa mensagem Vision MSG, que é um objeto do tipo vis para B, simplesmente assim, né? E aí a gente vai conseguir manipular, né, aquele objeto vis para B, né, que é lá aquele arquivo vis para B.msg, a gente vai conseguir manipular ele assim em Python. Pessoal, acabei de lembrar que a gente esqueceu de um detalhe importante. Lembra que lá na nossa mensagem, no nosso arquivo MSG, a gente tinha um campo que chama manteiga encontrada? A gente não implementou esse booleano manteiga encontrada aqui, né? Como que a gente vai saber se manteiga foi encontrada ou não, tá? A gente pode fazer da seguinte forma. Aqui na função detect model do running inference, que a gente não a gente deixou passar essa parte, né? Vamos copiar esse trecho aqui do draw results e a gente insere aqui abaixo dos FPS. E aí aqui não tem i, né? Aqui é 0. Né? No caso aqui a gente está trabalhando só com um objeto, né? Um tipo de objeto só com um tipo de classe, né? Como eu já comentei anteriormente.
Então a gente não precisa se preocupar com se é na posição 0, na posição 1, na posição 2. Não, sempre vai ser na posição 0 aqui. E aí a gente vai colocar uma variável aqui, manteiga encontrada igual a true. Porque aí se ele conseguir, se ele retornar classes na posição 0, na posição 0 igual a 0, significa que ele está vendo a manteiga, entendeu? Isso é tudo que a gente precisa. Então, a gente vai retornar aqui, além de tudo isso, também manteiga encontrada. Tá certo? E aí, o RDetect Model tá aqui. Tá? Vou só dar um enter aqui para a gente conseguir inserir todas essas informações. Aqui a gente também vai ter self.butterFound. Tá? E aí, só dando um scroll aqui, eu acho que eu estou tampando. E aí vai ficar dessa forma, né? Self.classes, self.score, self.boxes, self.fps, self.butterFound vai ser igual a RI detect model, self.model e self.currentFrame, né? Lembrando que eu só adicionei esse butterFound, o restante vai continuar do jeito que já estava aí, tá certo? Só para a gente ter essa informação de manteiga encontrada que a gente vai usar na nossa mensagem, né? E obviamente a gente precisa ter uma condição aqui, né, de colocar um else aqui, né? Se não tiver zero nessa posição aqui do classes, manteiga encontrada vai ser false. Tá? Só para ele atualizar aí, né? Vamos então preencher os campos aí dessa nossa mensagem, né? A gente vai ter, aliás, vamos chamar isso aqui de self.visionMessage, fica melhor, né? A gente vai ter self.visionMessage ponto manteiga encontrada dessa forma. E aí, self.visionMessage.manteiga encontrada, a gente vai querer que receba o valor self.butterFound, né? Que é o valor da nossa análise. Novamente, a gente vai iterar pelas nossas boxes, né? Não pelas nossas boxes, a gente vai iterar de ir até a nossa quantidade de boxes, né? Então, no caso, a gente vai fazer só uma vez, né? Mas já vamos deixar... Opa, aqui é self.boxes. Já vamos deixar aí para manter o padrão aí, caso vocês queiram fazer experimentações a mais aí no futuro. E aí, mais uma vez, se a gente pegar o boxes da posição I, posição I, a gente consegue tirar as principais informações que a gente vai precisar, né? Só que no caso aqui, vamos chamar tudo isso aqui de self, né? Nesse caso aqui, self xtop, self.ytop, self.royWidth, self.royHigh. Self.royWidth, self.royHigh são duas medidas que a gente já quer, que a gente já pode até publicar. Mas no caso, o xtop e o ytop não. Por quê? Eles estão mostrando as coordenadas do canto superior esquerdo da bounding box. No caso, a gente combinou de passar para o behavior as coordenadas do centro. Então a gente vai ter que fazer uma leve transformação aí, tá? Qual que vai ser a transformação? Se a gente tem a coordenada xtop, né, o x do canto superior esquerdo, concorda comigo que é só a gente somar a metade do royal width, né? O royal width está aqui, a gente soma metade, a gente pega o x do centro. Então a gente vai fazer isso. Self.xcenter é igual a self.xtop mais self.royalWidth dividido por 2. E aí, a gente vai passar isso aqui, na verdade, vamos tirar o inteiro disso aqui, tá bom? Vamos colocar aqui entre parênteses aqui, só para ficar mais claro, né, que essa divisão aqui vem primeiro, tá certo? E aqui a mesma coisa, né? Por que a gente passou o inteiro? Né? Porque o nosso campo da mensagem é inteiro, né? A gente já combinou que seria o inteiro de 32 bits, se eu não me engano. E a gente não precisa do float dessa divisão, né? Se é o ponto iCenter, né? Todo jeito a gente está representando um pixel, não tem como a gente dividir um pixel. Vai ser a mesma história, né? Só que no caso aqui, esse é o ponto iTop mais self.royHigh dividido por 2. Pronto.
self.xCenter, self.iCenter, totalmente escritos aí da forma correta, encontrados da forma correta. Isso aqui a gente pode até deixar para fora do for, né? Não vai fazer diferença no desempenho, mas só por uma questão de lógica um pouco. E aí a gente vai completar os outros campos da mensagem, né? Aqui estão eles. Manter encontrada, booleano, a gente já completou. X-centro, Y-centro, ROI largura, ROI altura são inteiros de 32 bits. Vamos lá então. Vamos usar a nossa self.visionmsg ponto x-centro. Vai ser o quê? self.xxcenter. self.visionmsg.ycentro. Vamos estar aqui, tá? O que eu estou colocando aqui do lado esquerdo da igualdade é exatamente o formato que está aqui, né? Cuidado para não errar, senão vai dar ruim. É self.ycenter. self.visionmsg.roy largura é o self.roy width, que já foi descoberto automaticamente aqui. self.visionmsg.roy altura é o self.roy high, tá certo? E acabamos os campos aqui. Finalmente, a gente vai publicar usando o nosso publicador, né, o nosso self.publisher. .publish, né, é um método aí para publicar e a gente passa a mensagem. A mensagem é o quê? Cell.visionmsg. É isso aqui, vou até apagar algumas vezes aqui. Chegou a hora da verdade, galera. Finalmente vamos testar. Projeto final, projeto terminado. Teoricamente terminado. É a hora da verdade. Prepara o seu inbox aí, vamos embora. Bom, pessoal, já estou aqui no gerenciador de arquivos. Vocês vão abrir 3 terminais, né? Ctrl Alt T, tá? Como vocês já estão acostumados. Cada terminal vocês têm que lembrar. Em cada terminal que vocês podem abrir, vocês têm que lembrar de dar o source. No meu caso, tio/youtube /dev, /será /devil /setup.bash. No caso de vocês, provavelmente vocês vão dar source tio/será/devil/setup.bash nos 3 terminais, tá? Porque ele pode, se vocês não derem esse source aí, ele provavelmente não vai encontrar a mensagem, não vai encontrar o launch que a gente está se referindo, tá certo? Então, dê source nesses 3 terminais, tá? Eu já dei source aqui nos outros, tá? Vou dar aqui só para novamente vou dar esse comando source aqui só para a gente só para ficar mais didático. Será /devil /setup.bash. Pronto, nos 3 terminais. E aí, a primeira coisa que a gente vai abrir é o nosso Webots, ROS Launch, Butter, Robot lá de base URTF, butter.launch. Dá Enter aí. E aí a gente vai analisar aí o nosso código. Dá um OK aqui. Espera ele abrir. Vou só dar um clear aqui, que meu terminal adora bugar. E aí, reparem que o nosso robozinho está de costas para a manteiga, está com a câmera desligada. A gente fez essa automatização de ligar a câmera. Pô, me ajuda aí. Aqui, nós vamos dar um ROS Run. Putz, grila. ROS Run. ROS Run. Agora sim. ROS Run. Butter Detection. Connecting and showing. Como é que é? Getting frames and inference. Dá o enter aí. Ligou a câmera. E ele vai mostrar pra gente o FPS. E se a gente vai esperando, fica a dúvida aí. Onde que tá a nossa câmera do OpenCV, né? Onde está a nossa janelinha do OpenCV? Tá? E aí a gente aqui vai dar um Rostop Echo, só para debugar melhor. Opa! Ó, Rostop Echo não, Rostop List. Para a gente ver a lista de tópicos que tem. E a gente vê aqui que a gente tem o nosso visão behavior já pronto, né? Já está feito, está funcionando, está em funcionamento. Então, vou dar um Rostop Echo visão behavior. E aí, ele vai ficar quieto. Percebam que ele está quieto. Nosso programa está rodando.
tá? E aí a gente vai, se a gente, vou tentar diminuir aqui o terminal, vamos ver se não buga, tá? Não bugou. E aí eu vou deixar aqui sempre no topo, beleza? Já tá. E aí, vocês estão vendo, cadê a janelinha do OpenCV que não apareceu até agora? Tá, vamos girar o robô. Viu a manteiga. Apareceu aqui a detecção na janelinha do OpenCV. E aqui o nosso tópico do, do Visão Behavior está publicando nosso estado atual, né? Percebam que está refletindo aqui, né? X200, 280, né? Lembrando que a gente tem 416 frames aí de largura, 416 de altura também, né? Tá para mais da metade. Então faz sentido tudo que está mostrando aqui, né? Inclusive, se a gente mexe aqui, ó. Opa, deixa eu manter a janelinha do PCB aqui. Inclusive, se a gente sobe o robô, a gente vê o Y do centro aumentando e tal. Ou seja, tudo fazendo sentido. Mas aí, tá, vamos pousar aqui o robô. Se a gente girar ele, perder a manteiga de vista. Ó, ele até caiu, né? Encontrou, viu até outra manteiga, mas a janelinha do PCB se manteve travada. O que que tá acontecendo aí, né? Ó, até crashou o programa. Vamos sair aqui. Vamos até matar aqui. O que está acontecendo é o seguinte: o nosso publish results, o nosso show result frame, né, que são as funções aí, os métodos de publicar os resultados pelo tópico e de mostrar a janelinha do OpenCV, eles estão dependentes aqui do try, certo? Então eles vão, como eles estão dependentes do try, se crashar aqui a detect model, né, se a gente tentar pegar valores de retorno aqui, que a detect model não está retornando, o que vai acontecer em 66% das vezes, ele não vai publicar nem vai mostrar os resultados. Então, é por isso que está travando, né? Tanto a publicação das mensagens pelo tópico, quanto a janelinha do PCV. Então, o que a gente vai fazer para consertar isso? Bastante coisa. A resposta é essa: a gente vai fazer bastante coisa. Tá, eu estive revisando aqui, então eu acabei já chegando no resultado final. Eu vou mostrar para vocês todas as linhas que foram modificadas, tá certo? Tá, primeira coisa é para a gente fazer a nossa inicialização, né? A gente estava com aquele problema de que a câmera não iniciava juntamente com a execução do código. A gente estava esperando ele encontrar a manteiga para habilitar a câmera, um comportamento bizarríssimo que não é o que a gente queria. Como que a gente resolve isso? Com valores de inicialização, né? O que acontece? Self.classes, self.scores, self.boxes são arrays do NumPy, né? Sendo self.classes e self.scores arrays de duas dimensões, né? Então aqui a gente definiu listas, assim, já deu para resolver o problema com essa sintaxe aqui, né? Essa sintaxe mais tranquila aqui, né? Então é uma lista de uma lista, basicamente isso. E a gente tem que inicializar o Butterfound, que no começo ele começa de costas para a manteiga, né? Então começa com falso. E xtop, ytop, roy-width, roy-high, todos iguais a -1, né? Porque se a gente definir como zero, ele vai estar indicando que é lá no canto superior, não faz muito sentido, né? Na verdade é -1, né? Tá fora até do plano, né? Tá totalmente perdido. A manteiga está totalmente perdida, a gente não tem nenhuma noção de onde ela está, tá certo? Então, é isso para começar, né? Esses são os valores de inicialização. Mesmo se a gente tivesse uma condição onde o robô começava de frente para a manteiga, a gente ia publicar esse resultado aqui apenas no primeiro frame, né? Se eu não me engano. E aí, logo em seguida, a gente já ia estar passando para frente o resultado da rede neural, tá certo? Tá, então essas 5 linhas aqui foram adicionadas, adicionem aí, tá bom? Agora, seguindo aqui, o que a gente mudou? Aqui no Send Current Frame to Inference, a gente tirou do try tanto o self.showResultFrame quanto o self.publishResults, né? A gente ficou apenas com a função detectModel aqui dentro do try, tá bom? E o accept continuou da mesma forma, né? Vamos lá para a função detectModel, aqui do Running Inference. A gente teve que mudar ela também. Vamos explicar então o que rolou aqui. Tá, o que acontece? A gente está passando
um terço dos frames pelo modelo, né, nosso modelo de rede neural, e aí o modelo vai retornar alguns valores aí de output, né? E ele retorna valores de output diferentes, né? De tipos diferentes, né? Que vai ser importante em relação ao classes. O classes, ele é uma tupla quando o modelo não encontrou exatamente nada na foto, ele é uma tupla. E ele é uma array do NumPy, né? Uma NumPy in the array. Né? Quando ele encontrou alguma coisa na imagem, né? Sempre no nosso caso, ele sempre vai encontrar. Se ele encontrar alguma coisa, ele está encontrando a manteiga. Então, para isso, a gente usou a função isInstance, que testa se uma determinada variável é uma instância de determinado tipo, né? Se determinada variável tem um determinado tipo. No caso aqui, a gente está testando, então, né, seguindo essa lógica, se classes é uma array do NumPy, né, o classes que foi retornado aqui como output, a gente vai setar manteiga encontrada igual a true, que ele realmente está vendo, né? Se for uma tupla, a gente vai setar manteiga encontrada igual a false, né? Lembrando que para você usar dessa forma aqui, nesse formato aqui, você precisa importar um NumPy. A gente não tinha feito isso, importar um NumPy como NP. Import NumPy as NP. Tá certo, né? E foi só isso que mudou, colocar aqui dentro do if, né? Esse mantém encontrado igual a true e adicionar essas linhas aqui no elif para a gente testar quando for uma tupla, né? Que significa que não está vendo absolutamente nenhum objeto para o qual foi treinado, tá certo? E seguindo aqui a última alteração, né? Tá aqui na Publish Results, né? O que acontece? A gente já está nesse ponto a gente já está ligando a câmera imediatamente quando o código começa a ser executado, né? Só que tem um problema, a gente está com um problema de detecção fantasma, assim, né? Nesse caso, a gente já tinha resolvido aqui no Detect Model, a gente já tinha resolvido essa detecção fantasma aqui, né? O que é detecção fantasma? Tipo assim, ele tava, vamos supor, ele viu a manteiga e aí girou demais. E aí parou de ver manteiga nenhuma. Só que mesmo assim, a Bound Box continuava no frame. Então o desenho da Bound Box continuava lá no mesmo lugar onde ele viu a manteiga pela última vez. Só que essa informação não é útil, né? Essa informação ainda leva a confusão, né? Então não é uma informação desejada. Então isso que seria a tal de detecção fantasma que estava acontecendo só com essas alterações, né? E na hora de publicar, também ele estava publicando as coordenadas da última vez que ele viu a manteiga no frame. Coisa que não faz muito sentido, né? Porque se a manteiga está encontrada, né? Se você está vendo a manteiga encontrada é true, por que que você está... Aliás, se você não está vendo a manteiga, né? Se a manteiga encontrada está igual a false, por que que você está vendo coordenadas, né? De onde estão saindo essas coordenadas não faz muito sentido para o nosso projeto, né? Então, isso foi o que a gente mudou. A gente adicionou esse for aqui. A gente indentou ele, né? Colocou um limite aqui, que ele vai ser válido apenas se manteiga encontrada, butter found, for igual a true. E a gente adicionou aqui novidades, né? Se manteiga encontrada for falso, se ele não estiver vendo manteiga, seja no início, né, quando ele está de costas, ou seja, se ele viu a manteiga, mas girou demais e parou de ver, todos esses valores aqui são -1, né? A gente não tem coordenadas de um objeto que a gente não está vendo, né? Vamos testar então. Teste final, finalmente, vamos lá. Mesma forma que a gente já tinha rodado. Aqui está a janelinha do OpenCV. Já abriu, né? Percebam isso. Aqui está o nosso terminal. Percebam uma coisa, já está publicando também, muito bem. Mantém encontrada falsa, x, y igual a largura igual a altura, -1, né? Porque a gente não está vendo manteiga, então não faz sentido a gente falar em coordenadas da manteiga. Tá certo? Vamos girar nosso robô. Viu a manteiga, percebam que está bem fluido, está bem bacana. Ó, e a gente está atualizando aqui de acordo com o que a gente está vendo, né? Se a gente voar aqui um pouco, nosso y do centro vai aumentando, né? Lembra que o nosso eixo cresce para baixo, nosso eixo x, né? Para baixo, e o nosso eixo y cresce para baixo e o eixo x cresce para a direita, né? Se a gente girar aqui e perder ela de vista, sumiu da detecção aqui no OpenCV e também publicou falso, tá? Publicou falso e perdemos as coordenadas. Olha só, pessoal, arrumei aqui de outro ângulo e tá pegando muito bem a rede neural. Sensacional.
né? Eu fico aqui meio com receio de mexer demais aqui diretamente com o mouse aqui nos eixos, né? Mas enfim, né? Amanhã, na próxima aula, esse robô vai andar de forma autônoma, né? Ciente do que ele está vendo, né? De onde está a manteiga. Tá? Então, amanhã, isso na aula do Behavior vai ser incrível, tá? Para fechar o projeto com chave de ouro, né? Se você chegou até aqui, você precisa ir na aula de amanhã. Você precisa assistir o próximo vídeo. Vai ser sensacional para a gente finalmente fechar esse projeto da Será, tá? Se você viu só esse vídeo aqui da visão, também agradeço demais, né? Agradeço a sua perseverança, né? Queria te dar meus parabéns aí por ter chegado até aqui. É um vídeo que ficou muito grande, né? E queria pedir um favorzinho, né, para você deixar um like aí, né, se inscrever no canal da Edron, né? E se você tiver mais interesse em conhecer sobre o nosso projeto da Edron, entra lá no Instagram @edronufo, tá? A gente tem Facebook também, Edron UFO, né? Tem site também, se você pesquisar Edron UFO no Google, você vai conseguir achar o nosso site com muitas fotos lá, né? E você vai poder saber mais sobre o projeto. Se você quiser ajudar a gente também de alguma forma, né, algum tipo de doação também, a gente super recebe, né? Entra em contato com a gente lá na @edronufo. Então é isso, gente. Eu queria agradecer demais, né? Eu tô muito realizado aqui. Foram meses fazendo esse projeto, desde o planejamento, desde o planejamento, né? Desde a programação em si, né? Os testes que a gente fez, até fazer esses vídeos que foram muito cansativos, tanto no preparo quanto na edição. Tá muito cansativos mesmo. Vocês podem olhar aí no meu relógio aí que foram vários meses, tá? Então eu queria pedir encarecidamente para você dar o curtir aí, inscrever no canal, seguir a gente no nosso Instagram, tá? Dar essa força aí para nós. E é isso aí, cara. Tô muito feliz. É isso aí. Fica atento aí que amanhã tem vídeo do Behavior. Obrigado, gente. Até mais. Pessoal, e um último detalhe, tá? O nosso código, o nosso repositório vai estar totalmente no GitHub, tá? Dá uma estrelinha lá no GitHub também, tá? Se você tiver qualquer tipo de dúvida, perdeu alguma etapa do processo, vai lá no GitHub que lá tá completinho, né? Para você ter aí um checkpoint aí para pro seu projeto, né? Para sua versão do projeto, tá certo? Valeu!